Escutando Taiko, Japan. Eu tava refletindo, tô dirigindo, e aí enquanto eu dirijo eu sempre reflito. Eu pensei em fazer essas Starcy Talks sobre um tema bem importante, que é um tema voltado para o desenvolvimento humano. As pessoas, elas têm a tendência, né, de serem classificadas de acordo com a sua cultura, origem, estrato social, ou seja, de acordo com o seu aspecto social, que tem a ver com o financeiro, né? A sociedade ela tem um aspecto chamado estratificação. A estratificação social, ou seja, os estratos sociais, as castas, portanto, as classes sociais, né? Existe ainda uma luta de classes entre ricos e pobres, né? Os ricos realmente se acham superiores aos pobres financeiramente, né? E as pessoas realmente se acham superiores e inferiores entre si. Elas realmente se acham inferiores e superiores. Se você for ver bem, entender muito bem como que funciona, as pessoas, elas se julgam e julgam você a todo momento. Elas se autoanalisam, se analisam e se comparam. Elas sempre estão competindo. Você já percebeu? Já parou para perceber? Existe uma competição silente, velada entre as pessoas. Elas estão sempre competindo para ver quem é mais magro, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é mais rico. Iluminado não, porque as pessoas não estão nem nesse aspecto ainda de buscar pela iluminação por Deus, porque elas são muito animalizadas, assim, elas sequer concebem Deus. Elas estão extremamente desconectadas de Deus, e por essa desconexão que gera ainda mais a desigualdade social, a desigualdade entre as classes, entre as pessoas. Aliás, não deveria existir as classes, não deveria existir estratificação social. Esse é um sinal de que as pessoas estão desconectadas de Deus profundamente. Ou seja, o que eu percebi que é sobre a estratificação social em relação ao dinheiro e ao poder, ao status e ao acesso aos bens materiais, ou a lugares, a viagens, enfim, a experiências, né? É que as pessoas que sempre estão com o dinheiro em mãos, portanto o dinheiro é poder, né? É um poder de manifestação, né? Elas sempre se acham superiores. Elas realmente se acham superiores. Elas pensam que são melhores, ou mais escolhidas, ou únicas e diferenciadas e melhores, portanto, do que os outros. Mais uma falácia, mais uma das grandes ilusões do ser humano, né? Eu discordo veementemente da sociedade que a gente vive e discordo da maneira como a gente vive. A maneira plastificada, materializada em sofismas, né? Falsas percepções da verdade. A maneira como a gente vive é uma maneira plastificada, pasteurizada, superficial, plastificada, né? Portanto, e essa maneira plastificada gera ainda mais desigualdade social, desigualdade emocional, consciencial. As pessoas não se ajudam mais. É você com você e só. É você por você, né? Quando você pede ajuda aos outros, elas não te ajudam, elas dão risada, elas tiram sarro. Ou seja, parece que a solitude é o único caminho mesmo. Existe um processo de solidão muito grande que as pessoas estão vivendo, e a solidão vai aumentar, porque essa solidão, ela é um grito da alma por solitude, né? Por aquietamento, por silêncio da mente, né? Silêncio do ser, né? Silêncio do teu coração, silêncio do seu ser. Quando a gente entra nesse silêncio, nesse vazio interno, né? A gente começa a encontrar a voz do seu eu interior, do seu eu verdadeiro, né? O inner voice, né? O inner silence. O silêncio interior traz essa limpeza, portanto, da necessidade de você se comparar com o outro, comparar com outras pessoas, comparar com outras histórias. As pessoas são diferentes, as pessoas sempre serão diferentes. As pessoas são extremamente diferentes umas das outras, e isso é belo. A diversidade é algo bonito. O problema é que as pessoas se acham superiores e inferiores, porque, não sei, existe um
ditame social, portanto, de comparação excessiva sobre bens materiais e sobre o que você representa perante o outro, perante outrem. Essa excessiva comparação que você tem, que a gente tem, é uma excessiva comparação para pertencimento. No final, as pessoas querem pertencer a grupos, classes, empresas, marcas, famílias, grupos de amigos, grupos confrarias. Elas querem pertencer a grupos sociais. E para você pertencer a esses grupos sociais, existem símbolos de poder. A antropologia já ensinava sobre os símbolos de poder. Existem vários símbolos de poder que conferem, portanto, ao outro uma necessidade de pertencimento e uma necessidade de autoaprovação. Quando você acessa esse símbolo de poder, você tem uma autoaprovação, aprovação de si mesmo, aprovação dos outros perante o seu coletivo, uma aprovação de si mesmo, porque os outros te aprovam, logo você se aprova. Quando você acessa esse processo de libertação da necessidade da aprovação do outro e libertação da necessidade da aprovação de si mesmo, porque você entra num processo de desenvolvimento da autoconsciência em que a aprovação de Deus é a única coisa que você busca, na verdade. Quando você busca a aprovação por Deus e a aprovação de Deus, é a libertação de tudo e de todos. Porque, por vezes, a aprovação de Deus é a desaprovação dos homens. E quando os homens aprovam muito, pode ser que Deus não aprove você, né? Porque os valores e princípios estão todos upside down, né? Estão todos de cabeça para baixo, né? Então, a gente não consegue entender ainda mais o que fazer para ter uma nova visão de vida, né? Para ter uma nova visão de quem se é, daquilo que precisa ser, né? As pessoas não têm mais essa visão do que é, e do que é, e do que é, e do que vai ser, e do que se é, e do que aquilo que deseja ser, do seu anseio mais profundo, do seu sono, sentimento mais profundo. As pessoas não sabem mais o que querem, e nem o que precisam querer, e nem o que desejam, né? Elas não sabem. Por quê? Elas não sabem quem são. Elas não têm percepção de si, né? Não têm percepção de mundo, não têm visão de mundo, não têm visão de quem é e daquilo que pode ser. Elas não sabem o que são. E aí, por não saber o que são, elas são extremamente superficiais e visuais. São símbolos de poder que elas buscam. O carro da marca XYZ, a roupa da marca XYZ, a viagem para Milão, a viagem para Mônaco, a viagem, enfim, para Itália, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, enfim, para Dubai, sei lá, alguma cidade que confira status, porque elas precisam falar sobre isso na roda social, entre as amigas, entre os amigos. As pessoas precisam falar: eu fui para Milão, fiquei 3 meses comprando na loja da Zara, não sei o nome, qualquer loja. Sabem, elas precisam de status. É só isso que elas querem. Elas buscam autoaprovação e a aprovação dos demais, e aí, portanto, elas ficam se competindo entre si e sempre ficam buscando essa aprovação de si mesmo e aprovação do outro, para ser o quê? Feliz. No final, elas estão buscando alegria e felicidade, pertencimento, autorrealização e fulfillment, né? Que é um sentido de preenchimento do vazio interno. É o que elas buscam. Preenchimento do vazio existencial. É isto.